Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Hoje, especificamente, eu quero estar falando sobre a grandeza do Shabat. Existem muitos mistérios em torno do Shabat. Eu não quero entrar, pelo menos hoje, naquela discussão, do Shabat foi abolido ou não, é o domingo ou o Shabat. Para quem estuda as escrituras de forma séria, quem procura se aprofundar nas escrituras, sabe que o Shabat não foi abolido. Atos 17:2, Mateus capítulo 12, verso 11, a gente vai ver Paulo, a gente vai ver Yeshua, cumprindo, vivendo o Shabat, enfim. O que eu quero falar é o que esse dia representa. E detalhe, irmãos, eu estou aqui com o Rabino Naj Manovic, Rabino Aryeh Kaplan, Rabino Yaakov Hillel. Irmãos, coisas que eu pesquisei na internet. O que eu vou falar aqui ainda é a pontinha do iceberg. Eu quero que os irmãos entendam como esse dia ele é maravilhoso. O Shabat foi um presente de Deus, ou melhor, ele é um presente de Deus para a humanidade. E é uma pena que a igreja não celebre esse dia, não procure guardar esse dia. Mas, irmão, eu preciso trabalhar. É aí que entra a graça, irmão. Eu mesmo não guardo o Shabat, eu preciso trabalhar. Eu trabalho na área turística. Finais de semana é quando eu trabalho mais. Mas aí entra a graça do Eterno. Mas eu procuro me conectar ao Shabat. Procuro me conectar. E eu já vi que isso também é válido. Não estou cumprindo, mas também eu não estou rejeitando o Shabat. Eu sei que é um dia específico, eu sei que é um dia especial, e está no meu coração guardar. E o Senhor leva em consideração a Kavaná, a intenção do coração. Então é uma pena, que a igreja atual não tenha conhecimento da grandeza desse dia, irmãos? Como esse dia ele é tremendo, ele é especial. Eu vou estar lendo algumas coisas, como já falei. Tudo que eu leio aqui é só a ponta do iceberg, mas eu tenho certeza que vai abrir a mente dos irmãos e tenho certeza que vai despertar nos irmãos um desejo de se aprofundar mais a respeito do Shabat. O que é o Shabat? Nenhum povo jamais insistiu tão firmemente como os judeus em que a história tem um propósito e a humanidade um destino. Os judeus são o povo mais tenaz da história. Mais de 3/4 da história da civilização humana, cerca de 4.000 anos, foram vivenciados pelos judeus. Os judeus criaram uma identidade específica e mantêm até hoje, mesmo sob as maiores adversidades. De onde vem essa extraordinária capacidade de resistência? A caminhada dos judeus iniciou-se com o primeiro patriarca, foi selada para sempre em Hebrom, lugar do sepulcro de Abraão e Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Leia, na gruta de Macpelá, tumba de nossos patriarcas, que existe há 4.000 anos, está lá em Israel para ser visitada. A gruta é uma prova da nossa sobrevivência e de nossa tenacidade. Passaram-se 2.000 anos depois que os romanos destruíram o segundo templo. Fomos espalhados pelos 4 cantos do mundo, perseguidos, humilhados e sobrevivemos. Essa sobrevivência é também um milagre. De onde vem essa força? Por que ocorre esse milagre de sobrevivência? Essa força vem principalmente do Shabat. Shabat que mantém vivos o judeu e sua identidade. Essa força tem origem no 4º mandamento divino, escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8 e 12.
O Shabat é o único ritual judaico inserido nos 10 mandamentos. Esse mandamento é o mais repetido em toda a Torá, cerca de 12 vezes, e é tema de admoestações dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Neemias. O Shabat é o quarto mandamento da Torá do Eterno. Por que o Shabat é tão importante? Tão importante que foi inserido entre os 10 mandamentos. Porque o Shabat é a lei ritual da plenitude do povo de Deus. Mais do que todas as outras leis, o Shabat marcou o judeu para sempre e o manteve vivo através da história. Onde maior é a assimilação, menor é a observação do Shabat. Nas comunidades nas quais o Shabat é observado, não há assimilação. Então, irmãos, a gente vê aqui, a gente vai, no decorrer da leitura, entender um pouco mais a grandeza desse dia. Agora, uma coisa que eu quero frisar, é que através da teologia do enxerto, irmãos, que anula a teologia da substituição, uma grande heresia, a teologia da substituição, nós somos inseridos em Israel. Falando aqui de uma forma simples, a igreja não substitui Israel, não, a igreja é Israel, nós somos enxertados em Israel. As promessas, é aqui que eu quero chegar, em Abraão, as promessas que o Eterno fez para Abraão, irmão, as promessas, as bênçãos, automaticamente vêm para nós. E se a gente quer as promessas do Eterno, se a gente quer as promessas que o Eterno deu para Abraão, por que nós não podemos querer os mandamentos também? Porque é através dos mandamentos que nós agradamos o Eterno. Não existe outra maneira de tu agradar a Deus sem procurar cumprir os mandamentos. Não existe outra maneira de tu se aproximar do Eterno sem procurar cumprir os mandamentos. Não existe. Entendeu, irmãos? Então a gente está vendo aí a importância do Shabat para o povo de Israel, para o povo judeu. Olha o que o profeta Isaías fala aqui, Isaías 58:13. Se te abstiveres de violar o Shabat, se tu não violar o Shabat, evitares teus negócios no meu sagrado dia, chamares o Shabat de deleite e honrares o sagrado dia do Eterno, e o respeitar, afastando-te das tarefas diárias e dos afazeres da semana, e de falar sobre assuntos corriqueiros, então encontrará alegria no Eterno. E eu te transportarei aos píncaros da terra, e eu ingressarás na herança de Jacó. O Eterno, ele próprio disse, Isaías 58:13. É importante esse texto aqui, irmãos, porque olha o que diz aqui, se te abstiveres de violar o Shabat, de evitar teus negócios no meu sagrado dia. A gente aprende aí no cristianismo, irmão, que o Shabat é um dia ruim, o Shabat é um dia de peso, que o Shabat é um dia que tu não pode fazer nada, e não é nada disso, irmão. Muito pelo contrário. O Shabat é um dia que tu pode fazer tudo. O Shabat é um dia de alegria, é um dia de tu estar com a tua família, é um dia de tu ler a Torá, estudar a Torá, ir pra praia, ir fazer piquenique. O que o Eterno quer, irmãos, é que nesse dia tu não procura focar no dinheiro, trabalhar por dinheiro. Agora, por exemplo, se precisar tu trabalhar para salvar uma vida, amém. Agora, e nós que não temos outra chance a não ser trabalhar? Aí entra a graça, como eu falei no começo do vídeo, A gente não pode chegar na nossa empresa e falar assim, eu não vou trabalhar no sábado, eu guardo o Shabat. Às vezes é o sábado ali, é o Shabat, onde eles mais precisam de ti. Então, não tem como, irmãos. Mas como eu falei, procura se conectar. Agora, se nós pudéssemos pelo menos estar estudando, se aprofundando na grandeza, na beleza desse presente do Eterno, com certeza o Eterno ia nos abençoar. Mas o que a gente aprende nas igrejas evangélicas, no cristianismo, irmão, é que Deus aboliu, isso é coisa de judeu, isso não vale nada. Jogamos as leis do Eterno no lixo, jogamos o Shabat no lixo. Eu vou ler mais alguma coisa aqui. O Shabat representa o presente e a joia mais preciosa concedida ao povo de Deus. Disse o santo bendito, seja Moisés, tem um formoso presente no meu tesouro.
o seu nome é Shabat. Desejo dar-lhe ao meu povo, a Israel. Vai e anuncia a eles. Aqui é tradição, irmão. Aqui é Talmud, ok? Ele está falando Talmud. Além do Shabat ter um propósito universal, ele é um sinal eterno entre o povo de Deus e Israel e o Criador do universo, assinalando a intimidade dessa afinidade. Apesar disso, o Shabat foi publicamente proclamado no Decálogo para todo mundo. De certa forma, Israel extraiu do Shabat o segredo da sua força moral e da sua sobrevivência. Sem o Shabat não pode existir o povo judeu. A história judaica não conhece nenhum exemplo onde os judeus sobreviveram sem o Shabat. Todas as grandes ideias e ideais da nossa religião estão contidas no Shabat, que é a plenitude de toda a palavra de Deus, de toda a Torá, né? O servo de Deus que observa o Shabat e o consagra proclama desta maneira a sua fé no Eterno, Criador de todo o universo. A Torá nos adverte em 12 oportunidades diferentes sobre a prática do Shabat para demonstrar o quanto é importante esse mandamento. Nossos sábios, tradição, irmãos, declaram: quem guarda o Shabat é como se observasse todos os mandamentos do Eterno. Tremendo isso, irmãos. Eu vou passar aqui para outro livro, bem rápido, né? Para a gente continuar a leitura. Tremendo. Olha o que diz aqui, né? O que a Aria Capão escreveu aqui sobre o Shabat. Deus descansou em outro sentido, né? Eu vou ler um pouco mais acima. Deus não descansou porque estava cansado ou porque havia trabalhado em excesso. Todo mundo sabe que essa ideia de descanso de Deus, isso é uma metáfora, né, irmão? Nem mesmo criar um universo é trabalho duro para o nosso Eterno. Nossos sábios ensinam que a criação requereu menos esforço do que pronunciar uma única letra. Deus descansou em outro sentido. Ele descansou quando parou de criar, quando já não interferia no seu mundo. Isso nos dá uma visão indiscutível da definição da Torá sobre o descanso no Shabat. Descansamos no sentido do Shabat quando já não interferimos no mundo. Isso é muito profundo, irmão. Eu estava lendo tudo isso aqui, né, para fazer o vídeo e é muito profundo isso aqui. Dessa maneira, imitamos o descanso do Eterno no Shabat, quando ele parou de interferir no mundo. Durante os 6 dias da criação, Deus declarou sua autoridade sobre o universo, mudando ativamente. No Shabat, porém, ele descansou, deixando de afirmar a sua autoridade, né? Não que ele perdeu a autoridade, mas que ele deixou de afirmar, né, a autoridade. Imitamos a Deus renunciando o nosso poder sobre o mundo no Shabat. Agora temos um novo ponto de vista sobre o trabalho, que faz com que todo o conceito do Shabat tenha sentido. Essa é a nossa definição. O trabalho no sentido do Shabat é um ato que demonstra a autoridade do homem sobre o mundo, através da sua inteligência e habilidade. Olha que coisa interessante, irmãos. Agora também temos uma definição de descanso. O descanso no sentido do Shabat não está interferindo na natureza, nem exibindo poder sobre ela. É um estado de paz entre o homem e a natureza, entre o homem e a criação do Eterno. Assim podemos entender o ritual do Shabat. Devemos deixar a natureza, a criação do Eterno intocada. Não devemos demonstrar o nosso poder sobre ela, nem modificá-la de forma alguma. Não devemos interferir no processo natural. Qualquer mudança ou interferência, não importa quão trivial ou pequena ela seja, é uma violação desse descanso. Trabalho pesado e labor físico, como arar e edificar, ainda são trabalhos nesse sentido, mas isso também inclui muitas coisas que não exigem nenhum esforço em absoluto. Enfim, o Shabat é muito mais do que um simples dia de descanso.
do trabalho duro da semana inteira. É um símbolo da nossa crença da criação de Deus. No Shabat, o processo de criação cessou completamente. Imitamos o descanso de Deus, do Eterno, com o nosso Shabat. Portanto, até mesmo um ato mais trivial de interferência da criação pode ser considerado como trabalho em uma violação do Shabat. O Shabat é chamado de sagrado e abençoado, e isso está intimamente ligado ao Shabat da criação e ao conceito de descanso. Quanto mais algo se assemelha a Deus, mais próximo dele está e mais o compartilha. Com efeito, a finalidade derradeira, né, dos servos de Deus é essa imitação de Deus. Deus mora na eternidade, num reino além da mudança e do tempo. Ele mesmo disse a seu profeta Malaquias 3,6: Eu sou Deus e não mudo. Assim, serenidade e tranquilidade são imitação dos atributos de Deus. Tranquilidade. Eu vi um cabalista falando, irmão, que uma das formas da gente celebrar o Shabat é ficando de boca calada, né? Parando de falar besteira. Enfim, vou correr aqui para o vídeo não ficar muito extenso. No 7º dia, Deus acrescentou esta dimensão da tranquilidade e harmonia ao mundo. Ela já não estava num processo de mudança e, portanto, era capaz de compartilhar a serenidade de Deus. Como tal, tornou-se sagrada e abençoada. Assim, o Shabat tornou-se o dia da eternidade. Olha que coisa interessante. Hebreus 4,9, irmão, diz assim: resta ainda um repouso para o povo de Deus, né? Na verdade está escrito assim: resta ainda um Shabat para o povo de Deus, né? E quem é nosso Shabat? Quando nós vamos ter esse Shabat eterno, esse repouso eterno? Quando a gente estiver com Yeshua no Olam Rabá, quando Yeshua voltar. Então o Shabat, irmão, também aponta para o Mashiach, também aponta para Yeshua, né? Assim, o Shabat tornou-se um dia de eternidade. Dessa maneira, o mundo então foi capaz de compartilhar da intemporalidade do Eterno. Num certo sentido, Deus desceu ao mundo no Shabat da criação. É interessante notar que a palavra Shabat está relacionada com a palavra Shevet, morar. No Shabat, Deus fez do mundo o lugar de sua moradia. Olha que interessante, irmão. Então o Shabat produziu uma harmonia integral entre Deus e o seu mundo. Mais do que continuar mudando o universo, Deus colocou em harmonia com ele mesmo. O Zohar nos ensina que o mistério do Shabat é a unidade, é a unidade. O mistério do Shabat é a unidade. No Shabat, Deus criou harmonia entre si mesmo e o universo. Quando o homem observa o Shabat, ele também compartilha da eternidade de Deus. Ele entra num estado de harmonia com o eterno e com o mundo. Então o homem se encontra num estado de paz com toda a criação. Isto explica imediatamente por que o conceito de paz é tão importante no Shabat. Uma das saudações mais comuns no Shabat é Shabbat Shalom, ou seja, tenha um sábado de paz, pois a ideia principal do Shabat é a de paz, não apenas entre o homem e seu próximo, mas entre o homem e toda a criação do Eterno. Irmão, isso é tremendo, irmão. Isso é magnífico. Eu vou continuar aqui lendo mais um livro, irmãos. Olha que coisa interessante aqui. A santidade do Shabat é a fonte de toda a santidade do mundo. Antes do primeiro Shabat, o mundo material não tinha espiritualidade. Olha só, irmão. Sem uma força vital, eventualmente se desintegraria. Assim como o corpo do homem se desintegra com a partida da alma, do espírito, assim como Hashem deu vida ao homem, dando-lhe uma alma, um espírito, o Eterno deu vida ao mundo físico, dando-lhe a santidade e a espiritualidade do Shabat. Sem o Shabat, a sua alma, a alma do mundo, ele não poderia existir. Irmãos, isso é muito tremendo, né? Para finalizar aqui, irmãos, né? A palavra hebraica Shabat, ela está associada à palavra shuv, retorno, né? Que é a raiz da palavra techuvá, que significa retornar a Deus,
né? Faça techuvá, né? Retorne a Deus, retorne à palavra de Deus, né? Retorne ao eterno, né? Saia desse caminho errado e faça techuvá. Então, olha só que a palavra Shabat tem a mesma raiz, né? De retornar a Deus. Então, quando o servo de Deus procura guardar o Shabat, se conectar ao Shabat, o que ele está fazendo? Ele está retornando para Deus, ele está se voltando para Deus, ele está ficando em Deus, ele está buscando a Deus. Olha só o que acontece em tu só guardar o Shabat, irmão. Ah, mas, irmão, repetindo de propósito, eu não posso, estou trabalhando, se conecta. Né? Toda sexta-feira, né? Pela tradição ali, né? Apareceu a primeira estrela, é Shabat. Procura se conectar nesse dia. Tem os horários, tem dia que parece que é 6h30, tem dia que é mais cedo, enfim. Toda sexta-feira, irmãos, né? Eu falo para minha filha, apareceu a primeira estrela, é Shabat. Aí tem vezes que ela fala, pai, quando tem nuvem, né? Não tô conseguindo ver nenhuma estrela, então tá anoitecendo, é Shabat. Mas eu já tô colocando isso na mente dela. Irmãos, eu vou terminar aqui, o vídeo já passou de 20 minutos, mas isso aqui não é nada, irmãos. Eu tô aqui com alguns livros, ó. Eu li 1% de cada livro, né? Peguei alguns pontos. Só para vocês verem como é grande o Shabat, como é um mistério tremendo o Shabat, irmão. E com certeza ia agregar muito à nossa vida física, espiritual, né? É um presente de Deus, né? Isso traz união, isso traz alegria, isso traz amor, isso é uma maravilha, irmão. Não só para a nossa vida física, como para a nossa vida espiritual. Nós não temos ideia como a gente pede de não estar estudando sobre esse dia, falando sobre esse dia. Infelizmente eu fiquei 15 anos, a mais do que isso, dentro de uma igreja evangélica, né? Nunca ouvi nenhum pastor, nenhum líder, nenhum teólogo falando da maravilha desse dia que o Eterno deixou para a humanidade, né? Finalizando aqui, trazendo esse conhecimento para os irmãos, o Eterno foi dado no Gan Eden, no Éden, irmão. O Eterno deu o Shabat para Adão e Eva. Adão e Eva eram um símbolo de quem? Da humanidade. Adão e Eva não era judeu, irmão. Adão e Eva não era israelita. Amém? Então, é lógico que eu vejo o povo judeu, o povo de Israel, né, que eu amo, como os guardiões, eu gosto de falar, dos oráculos do Eterno. Mas o Shabat é para a humanidade. O Shabat é para você que se diz um servo do Eterno. Né? Se conecte com o Shabat. Fique na paz do Eterno, irmãos. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.